De novo, né, continuando aqui a nossa exposição, nós vimos, portanto, que a invasão dos aplicativos, com o Uber à frente, né, não é um ineditismo, tá certo? Ele usa o mesmo veículo que sempre usou o táxi, tá certo? E nós temos que lembrar que o modal táxi foi o modal que mais absorveu tecnologia ao longo da sua história. Desde o antigo telefonezinho de ponto, tá certo? Passando pelo smartphone, aliás, pelo celular comum, depois pela radiotáxi, pelo bip, pelo smart, e finalmente pelo smartphone, com a chegada, com os aplicativos também. Nós temos que lembrar que antes da chegada do Uber no Brasil, que aconteceu em 2014, o táxi já era acionado pela antiga 99, que se chamava até 99 Táxi, pela Way Taxi, pela Easy Taxi, etc. Né? Que eram aplicativos, né, plataformas que acionavam exclusivamente o táxi. Então, isso nunca foi uma novidade no Brasil, como apregoada falsamente nesse falso dilema, né, nesse falso conflito táxi versus Uber, por essa empresa, tá certo? E aqui nós temos que ressaltar que na área de sistemas, né, na informática, um aplicativo ele teria que se ater, se restringir à sua atividade meio, tá certo? E ele, na verdade, se arvora pela primeira vez, né, na história da programação e da análise de sistemas, de uma plataforma, de um software, né, querer se arvorar em atividade fim, tá certo? E dizer que não faz isso, né? Apesar de que a legislação trabalhista está aí sobejamente a demonstrar que isso não é verdade. Na verdade, ele não é um disruptor, não é um avanço tecnológico, né? A disrupção que ele provoca é no meio legal, no meio jurídico, como está aí demonstrado aí, no caso do aviltamento das relações de trabalho, né, no fenômeno chamado uberização. Portanto, a invasão dos aplicativos, como dissemos, não é um ineditismo. Isso foi falsamente apregoado, configurando a usurpação da função pública exercida mundial e centenariamente pelo modal táxi, né? O absurdo se torna ainda inacreditável e aberrante, né? Ainda mais inacreditável, quando vemos um aplicativo, como dissemos, né? Que é uma atividade meio, e arvorando-se como atividade fim, prestando irregularmente serviço de transporte. Né? Se ele presta irregularmente serviço de transporte, ele deveria ser apenado, e não só os clandestinos, né? Hoje, como acontece lá em Brasília, aplicando simplesmente o artigo 47 das leis das contravenções penais. Né? O táxi, né, e o serviço por ele prestado, né, tem que aqui acrescentar esse aspecto, não se enquadra, então, como uma atividade de mercado. O táxi, né, por atender a demanda essencial não cativa de passageiros, junto com os demais modais da matéria de transporte urbana, cumpre o disposto no artigo 30 da Constituição Federal, no seu inciso 1º, servindo, portanto, ao superior interesse público local. Tá certo? Não que nós aqui consideremos deplorável ou passível de crítica a busca do lucro. Não é isso, né? Já que os aplicativos, né, eles buscam tão simplesmente o lucro. Tanto é verdade que a lógica de funcionamento dos aplicativos é a mesma lógica de todo tipo de startup, né, ou de todo tipo de aplicação, como Facebook, Twitter. Eles querem volume, eles querem a exponencialização, né? E com isso nós temos aí um fenômeno que é um fenômeno retrocessivo. Na verdade, é um retrocesso, não um avanço, não é? Acaba por prejudicar, né, aquilo que está previsto no artigo 30 da Constituição Federal, né, que cabe ao município regulamentar os serviços, né, de transporte, no caso aqui que nós estamos citando, além de outros serviços, né,
para preservar o superior interesse público local, que isso aqui está em jogo, com o descontrole da frota, né, de privados. Tanto é que se privado, a questão do regime privado não fosse problema, né, ele não teria sido extinto nem em Londres, nem em Nova York, nem muito menos no Brasil, com a extinção do carro de praça. Tá certo? Então, como nós vimos, né, o atendimento ele visa preservar a sustentabilidade das cidades e não a busca pura e simplesmente do lucro. Esse objetivo foi atropelado pela Lei 13.640 de 2018 e sua vigência deve ser revista, pois integra um processo de propagação de erros e equívocos legais, né, decorrentes dessa série de equívocos, de sofismas que tem sido feito, e que corre o risco agora, né, de se alastrar pelo tecido federado municipal, formando um passivo jurídico gigantesco, né, com a obrigatoriedade, aí, mesmo que seja opcional, né, de regulamentar esses aplicativos. Tá certo? Então eu vou deixar aqui uma série de questionamentos que são os seguintes. Primeiro, sendo constatado o trâmite irregular da PL 5587, né, como nós demonstramos aqui, a Lei 13.640, por ele gerado por esse projeto, por essa proposição de lei, ela torna-se ou não inválida. Segundo, como cabe ao município regulamentar, não estaria o prefeito prevaricando ao exercer a sua competência regulamentar, tendo como base uma lei inválida de vícios de inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade? Terceiro, a simples regulamentação municipal é capaz de legitimar uma lei federal com vícios de origem? Quarto, dado o caráter de opcionalidade desta regulamentação, como está escrito lá, se não me engano, no artigo 3º, né, da Lei 13.640, né, a não opção significaria uma possibilidade de salvaguardar o interesse local disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, permitindo assim ao prefeito a não incursão dele em crime de prevaricação, né, porque isso está se formando um passivo jurídico. Pode acontecer que no futuro isso vai acontecer quando os problemas advindos desse retrocesso que é a ação dos aplicativos, não estou contra aqui os aplicativos em si, e sim contra a ação deles, ela vai acabar ensejando uma revisão aí, né? Como é que ficariam então as pessoas que foram atingidas pela aplicação de uma regulamentação irregular, né? E por último, não regulamentar corresponde a colocar na ilegalidade não só a prestação do serviço pelos parceiros, como prevê o parágrafo único do artigo 30 da Lei 13.640 de 2018, mas também a ação primária dos aplicativos, ou seja, não só o exercício ilegal, né, pelos parceiros. Né? Os parceiros, na verdade, estão sendo induzidos ao erro, né, pela ação, pelas plataformas do tipo Uber, 99 e outras, tá certo? Então, eles falam que são meros interconectadores, né, entre cliente e o prestador de serviço, que no caso é o parceiro. Mas aqui eu deixo a pergunta, não estariam eles também, né, cometendo crime, né, principalmente, né, os principais responsáveis? Então eu deixo aqui, né, essas ponderações e peço, né, dou a palavra, né, com certeza aos juristas e operadores do direito para resolver esse imbróglio, tá certo? Um abraço a todos e faremos depois outros vídeos pertinentes ao tema, né, trânsito, que é muito importante ser discutido nesse momento.